Hercólobos ou Planeta Vermelho. Joaquim Henrique Amortegui Valbuena VM Rabolu, do original colombiano, Hercólobos o Planeta Rojo. Introdução. Este livro eu escrevi com muito sacrifício, deitado numa cama sem poder me levantar nem sentar, mas vendo a necessidade que há de dar aviso à humanidade sobre o cataclismo que vem, fiz um grande esforço. Esta mensagem dedico à humanidade, como último recurso, porque não há mais nada a fazer. VM Rabolu. Hercólobos, ou Planeta Vermelho. Capítulo 1. A humanidade está fascinada com os prognósticos dos falsamente chamados cientistas, que não fazem senão enchê-la de mentiras, desfigurando a verdade. Vamos falar sobre Hercólobos ou Planeta Vermelho, que vem em direção à Terra. Os cientistas, segundo versões, até já o pesaram. Dizem que tem tantas toneladas de diâmetro, como se fosse algum brinquedo de crianças. Mas não é assim. Hercólobos ou Planeta Vermelho é 5 ou 6 vezes maior do que Júpiter. É um grande gigante, e não há nada que o pare ou o desvie. Os terrícolas creem que é um brinquedo e realmente, é o princípio do fim do planeta Terra. Já chegou. Isto sabem os outros mundos do nosso sistema solar e há grande afã deles por prestar-nos uma ajuda para evitar o cataclismo. Mas ninguém poderá detê-lo, porque este é o castigo que merecemos para acabar com tanta maldade. Faço saber que Hercólobos é uma criação como o nosso mundo, tem a sua humanidade que habita nele, tão perversa como a daqui. Cada planeta, cada mundo, tem a sua humanidade. Que não creiam os senhores cientistas que vão atacar esse planeta e o vão desintegrar, porque lá também tem as suas armas que podem responder e fazer-nos desaparecer de um momento para o outro. Se os atacam, eles defendem-se e o fim seria muito mais rápido. O que acontece é que no vai-vem da vida, tudo retorna ao seu princípio ou ao seu fim. No continente Atlante sucedeu o mesmo caso, com menos intensidade, mas neste retorno dos acontecimentos, o nosso planeta não aguenta nem sequer que passe muito perto o outro, para voar em pedaços. Isto desconhecem os senhores cientistas, porque eles creem-se muito poderosos com as suas armas, capazes de destruir semelhante gigante, e estão muito equivocados. O que vai acontecer dentro de curto tempo é a desintegração da famosa Torre de Babel que construíram. Já a terminaram e agora vêm as consequências negativas para toda a humanidade. Isto podem negar os cientistas com as suas teorias, como estão fazendo e o têm feito, de desfigurar a verdade nada mais que por orgulho, vaidade e o desejo de poder. Rir-se-ão como asnos urrando, porque não são capazes de medir as consequências do que fizeram. Encheram o planeta com bombas atômicas para se apoderarem dele e não têm em conta que existe Deus e a sua justiça, que esmagará tudo. Às bestas não se lhes pode falar de Deus porque zurram, e com os seus fatos estão a negá-lo, creem-se os deuses, isso não é assim. Essas falsas potências, como são chamadas agora, ficarão em ruínas tanto econômica como moralmente, porque o dinheiro dentro de muito pouco desaparecerá e a fome e a miséria acabarão com elas. Não aguentarão uma forte sacudida e ficarão apavoradas de medo e de terror. Aí vão dar-se conta verdadeiramente que existe a justiça divina, para castigar a perversidade. O que está acontecendo agora é que todo mundo anda entretido buscando dinheiro a todo custo. Aconteceu na Atlântida exatamente que o deus daquela época era o dinheiro, que as religiões simbolizam como um bezerro de ouro. Igualmente nesta época o dinheiro é o Deus e estão totalmente equivocados. Os ricos que tanto uivam agora de poder, serão os mais infelizes porque nada vão fazer com ter quantidades de dinheiro, se não há quem lhes venda nem quem lhes compre. Ajoelhar-se-ão e chorarão pedindo um prato de comida e uivarão como cães. Quando Hercólobos se aproximar mais da Terra que se põe ao lado do Sol, começarão as epidemias mortíferas a expandirem-se por todo o planeta e os médicos ou ciência oficial não conhecerão que classe de doenças são e com que se curam, ficarão, de mãos ao alto, rendidos às epidemias. Começará a desaparecer a vida no nosso planeta e aí é onde a humanidade terá que comer cadáveres de seus semelhantes, pela fome devastadora e o calor insuportável. Chegará o momento da tragédia da obscuridade, tremores, terremotos, maremotos, os seres humanos desequilibrar-se-ão mentalmente por não poderem comer nem dormir, e vendo o perigo, ao precipício lançar-se-ão em massa, loucos totalmente. Esta raça vai desaparecer. Não ficará vida no planeta e a Terra afundar-se-á no oceano, porque a humanidade chegou à perversidade máxima, que já quer passar o mal a outros planetas, e isso não vão permitir. Os cientistas e o mundo inteiro estão cheios de pânico, sem começar ainda a destruição.
mas o temor a Deus não existe em nenhum terrícola. Creem que são amos e senhores da vida, que são poderosos e vão ver agora que sim, a justiça divina, que nos julga de acordo às nossas obras. O que afirmo neste livro é uma profecia a muito curto prazo, porque me consta o final do planeta, eu o conheço. Não estou assustando, senão prevenindo, porque tenho angústia por esta pobre humanidade, já que os fatos não se fazem esperar e não há tempo a perder em coisas ilusórias. Os ensaios atômicos e o oceano. Capítulo 2. Estamos num beco sem saída. Já falamos de Hercólobos, mas bem por cima, não aprofundando muito para não assustar, não alarmar as pessoas. Vamos ver outro perigo mortal e destrutivo que ninguém poderá deter. São os ensaios atômicos no oceano. Há grandes fendas ao longo do mar, profundíssimas, que já estão fazendo contato com o fogo da Terra, devido precisamente aos ensaios atômicos que estão fazendo os cientistas e as potências, que se creem potências, sem medir as consequências das barbaridades que têm cometido e estão cometendo contra o planeta e contra a humanidade. O fogo da Terra já começou a fazer contato com a água e os ciclones já se fazem ver, o que os senhores norte-americanos chamam, o fenômeno do El Niño, não é El Niño, é o contato do fogo da Terra com a água que está estendendo-se pelo oceano. De acordo com os fendimentos surgirão maremotos, terremotos, coisas espantosas na água e na terra, e não ficará cidade costeira sem ser arrasada, e começará o afundamento do nosso planeta no oceano, porque já está deslocado o eixo da Terra, por todos os ensaios que estão fazendo. Já o eixo da Terra está fora do seu lugar e com tremores, terremotos, maremotos, acabará por deslocar-se e virá o afundamento. Não vá crer, meu estimado leitor, que o planeta vai afundar-se de repente. Este é um processo longo, lento, angustiante e doloroso que terá que passar a humanidade. Ir-se-á afundando por pedaços no oceano, até que chegue ao seu fim. Os senhores cientistas não calculam as atrocidades que têm feito contra a criação, porque serão vítimas do seu próprio invento. Já existem monstros, bestas selvagens no fundo do mar, que se nutriram com energia atômica, e o aquecimento das águas as fará sair em busca de refúgio. Chegarão às cidades costeiras e arrasarão com tudo, casas, edifícios, embarcações e pessoas, porque estas bestas selvagens que se gestaram com energia atômica, são atômicas. Então, as balas tridimensionais não servirão senão para enfurecê-las ainda mais. O que estou dizendo é a curto tempo. E isto não fica assim. Da fervura das águas do mar com o fogo da terra surge um vapor impressionante que nem os aviões poderão voar, nem os barcos poderão navegar, e estes vapores nublarão o sol. Virá a obscuridade total e a vida de nosso planeta se acabará. Eu lhes aconselho, amáveis leitores, que não se movam de onde estão situados, porque não há para onde ir. Os senhores cientistas ignoram todas estas consequências que têm provocado com suas explosões atômicas, seus ensaios no oceano. De modo, pois, que por muitos cientistas que sejam são os ignorantes, bestas selvagens, que não se importam em inventar artefatos para destruir a humanidade e destruir a si mesmos. A energia atômica contaminou todo o mar e os animais que habitam nele. É lógico que ao nos nutrirmos com pescados ou certos animais marinhos, estamos contaminando o nosso organismo. Aconselha-se melhor não ingeri-los. O mar, ao ser um corpo vivo, inala e exala. Ao exalar está contaminando o oxigênio que respiramos e toda a vegetação. Virá a alteração dos organismos humanos, então nascerão crianças monstruosas que alarmarão o mundo inteiro por esta contaminação geral. Visto o nosso planeta de outras dimensões superiores, lá desapareceu. O que vemos é um lodaçal de cor amarela, como quando pomos a ferver em uma vasilha um pouco de terra com água. Não se vê vida de nenhuma espécie, nem de plantas, nem de animais, nem humana. Tudo está morto. Falta que cristalize na terceira dimensão ou mundo físico para começar a desaparecer do mapa, porque tudo vem de cima para baixo. Disto que digo aqui, os cientistas, os intelectuais irão com toda a boca como um burro zurrando, porém quando chegar o momento serão os mais covardes. Chorarão sem saber o que fazer nem para onde ir. Então, o que esperamos da humanidade? Esperamos seu fim. Os senhores que falsamente se chamam cientistas, sim são cientistas, mas destrutivos, não construtivos, porque usam a ciência para destruir tudo o que tem a vida. Pergunto aos senhores cientistas, que são os que zurram tão forte, que fórmula encontram para escapar destes problemas que ameaçam destruir a humanidade e o planeta? Não há fórmula senão esperar o cataclismo. Ou se tem uma fórmula eficaz, podem nos dar a conhecer.
Os extraterrestres. Tenho visto filmes, revistas dos senhores norte-americanos, querendo tapar a luz do sol com um dedo e se equivocaram, porque a mim não me tapam a vista e menos ainda vão fazer-me crer em suas teorias bobas e imaginações baixas, como estão fazendo com a humanidade. Assim como estão fazendo com Hercólobos, que se aproxima da Terra velozmente, rebaixando-o até atreverem-se a dar o peso e a medida que este mundo tem. Tem feito com os extraterrestres, deformando-os como gorilas, como animais, e essa é uma grande mentira, falso 100%. Porque os habitantes dos demais planetas do nosso sistema solar e da nossa galáxia são super, homens e sábios. Tenho me relacionado muitas vezes com os extraterrestres. Tenho ido a Vênus e a Marte movendo-me no meu corpo astral conscientemente e posso dar fé. Testemunho desta maravilha de habitantes que não tenho palavras para descrever a sabedoria, a cultura e a vida angélica que levam. A vida em Vênus. Os venusianos têm corpos perfeitos, testa larga ou ampla, olhos azuis, nariz reto, cabelos louros e uma inteligência surpreendente. Medem mais ou menos entre 1,30 a 1,40 metros de estatura, não há mais altos ou mais baixos, não há barrigudos nem se vêem pessoas desfiguradas. Todos têm figuras angélicas, perfeição em homens e mulheres porque é um planeta, e a sua humanidade, ascendente, superior. Lá não se vêem monstros como se vêem aqui. Usam um cinto largo cheio de botões vermelhos, azuis e amarelos em sua volta, que estão acendendo e apagando como um farol. Quando eles se veem em perigo, apertam um botão mãe, que pode ser simbolizado como a fivela que nós temos nos cintos. Basta apertá-lo e se forma um círculo de fogo, capaz de desintegrar uma bala e tudo que apanhar ao seu redor. A parte disso, conheci uma arma que é do tamanho de um maço de cigarros, manual de bolso, que só com apertar um botão desse aparelho, podem fazer voar uma colina, por maior que seja, e fazê-la desaparecer. Que faria um terrícola com uma arma dessas? Quando pensamos em fazer-lhes uma pergunta, eles dão a resposta sem necessidade de movermos os lábios, no idioma que for, porque falam todos os idiomas com perfeição. Têm o dom de línguas. Quando se está conversando com um venusiano, os demais passam a seu trabalho, a tarefa que tem que fazer, sem se deterem. Eles não são como nós, que nos amontoamos a olhar e a criticar uma pessoa que tenha um defeito físico. Olhei para mim em Vênus, comparando a minha forma com a deles e dá vergonha, a gente parece um gorila. No entanto, isso não chama a atenção de ninguém. Todo mundo passa despercebido, sem surpresa nenhuma. É uma cultura nunca vista. Vou descrever agora como é a Terra, a natureza, a sua forma de vida e como eles trabalham. A Terra em Vênus não é compacta como a nossa, nem pesada, senão uma terra leve, suave. Quanto às pedras, nós imaginamos as do nosso planeta e não é assim. Há pedras grandes, pequenas, de tudo, mas não tem o peso daqui e não são densas. Pode-se levantar uma pedra que aqui pesa quilos, lá pesa são gramas, nada, porque são leves e de um material suave. As árvores não são gigantes, na vegetação não há espinhos, não há cipós nas montanhas que fechem a passagem. Uma pessoa pode entrar numa montanha dessa sem necessidade de levar um facão ou faca, porque não há nada que cortar. Não há perigos por nenhum lado. As árvores frutíferas são semeadas até nos terraços das casas, em vasos, com terra muito adubada, para que deem seus frutos. Lá ninguém colhe uma fruta porque sim, porque lhe deu vontade, mas esperam que estejam amadurecidas, maduras, apanham-nas com um aparelho, sem tocá-las com a mão e vão por tubulações a uns tanques de águas muito limpas, que estão em revolução, onde passam por uma limpeza especial. Depois de serem lavadas, saem por outras tubulações para umas máquinas onde ficam pulverizadas. Daí passam a outro recipiente, onde lhes vão agregar mais vitaminas, não vitaminas químicas, senão naturais, para empacotar isto hermeticamente, e esse é um dos seus alimentos. Quanto ao mar, creio que as pessoas vão comparar o nosso com o deles e resulta que o mar é completamente azul, como uma lagoa calminha, que não se move para nenhum lado, sem ondas, que se pode ver a profundidade sem necessitar de nenhum aparelho artificial. Os peixes são supremamente mansos, não têm medo das pessoas. Tem setores do mar onde eles alimentam com muitas vitaminas os peixes e quando necessitam ingerir algum, olham qual é o maior ou o que querem utilizar, para aí colocar uma rede cuidadosamente, sem maltratar os demais peixes nem assustá-los, os tiram e extraem-lhes as vísceras. Logo, por meio de umas roldanas, vão a um tanque de águas muito limpas, que estão em revolução e passam por uma limpeza única, isto sem tocá-los com a mão.
Daí passam a umas máquinas de onde sai o pescado pulverizado. A esse pescado agregam mais vitaminas naturais e este é outro de seus alimentos, assim como as hortaliças. Lá ninguém come carne de nenhuma espécie. Existem o que poderíamos dizer restaurantes, para que entenda melhor o leitor, aonde chegam e se sentam a uma mesa, como lá todos os habitantes leem os pensamentos. Sem necessidade de pedir a comida que deseja, chega-lhe o prato, sem que a pessoa mexa os lábios. Não se usam esses agradecimentos e essas coisas que fazemos aqui. Lá comeu, levantou-se da mesa e não tem que perguntar quanto custa, ou quanto devo, ou muito obrigado, porque todos com um movimento de cabeça dão os agradecimentos. Nas lojas de roupa é exatamente igual. Quando querem trocar-se, vão a uma loja e de uma vez lhe entregam a roupa e o calçado. Aí mesmo podem apertar um botão na parede e forma-se um quarto escuro, onde se troca e se banha se quiser. Apertando o outro botão, sai o jorro de água. Em seguida entrega a roupa que acabou de tirar, para que passe por uma limpeza especial. Não há distinção na roupa nem no calçado. É uniforme para todos. Lá ninguém tem casa. Quando a um casal de venusianos lhes dá sono ou querem descansar, apertam um botão de uma casa ou edifício, onde se forma um quarto escuro. Apertam outro botão e sai a cama, sem necessidade de dizer, isto é meu, mas sim daquele que o necessita, sem pedir permissão a ninguém. As ruas em Vênus não são como as nossas. As avenidas circulam como uma esteira rolante aqui. Não há acidentes de nenhuma espécie porque tudo está em ordem e os veículos são plataformas muito bonitas, muito adornadas, esses são os que saem. Chegam ao seu destino e baixa-se a plataforma com tudo e as pessoas, não são as pessoas as que baixam, senão a plataforma. E sobe outra plataforma que já está pronta com outras pessoas para seguir sua viagem. Essas ruas movem-se com energia solar. Todas as maquinarias funcionam com energia solar. Lá não usam óleo, nem a gasolina, nem nada que contamine. Por isso não há contaminação. Para fazer as casas ou edifícios, eles não sobem como aqui, que se empoleiram a muitos metros de altura para trabalhar. Todos trabalham no solo. O terraço do edifício é o primeiro que fazem, logo, por meio de uns cilindros, levantam essa plataforma e seguem construindo o outro piso. Quando está terminado, novamente o sobem com os cilindros e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de pisos que queiram fazer, sem correr perigo de acidentes. Os venusianos, homens e mulheres, trabalham 2 horas diárias, cada qual em sua profissão. Lá não há dinheiro e ninguém é dono de nada, todos têm direito a tudo e trabalham para todos. Não há senhor fulano nem senhor cicrano porque existe a igualdade. A lei é trabalhar 2 horas diárias, para que não haja fome nem miséria. Com os poderes e faculdades que têm, põem a natureza a trabalhar. Fazem chover quando querem, fazem sair o sol quando querem ou opacá-lo quando querem. Não é como nós que estamos sob o mando da natureza. Não existem as autorizações que me deem permissão para ir a outro planeta, não. Lá cada venusiano pode pegar uma nave da estação onde está, para ir onde quiser, seja outro planeta ou outras galáxias, sem consultar ninguém, a liberdade total. Com o compromisso de deixar a nave onde a encontrou quando regresse, para que outro a ocupe. Não existem fronteiras nem papelada nenhuma. Faço saber que em Vênus não há famílias como em nosso planeta, lá só há casais. Não tem igrejas nem padres para casá-los. Unem-se com sua alma gêmea ou sua metade da laranja, como se diz que é o complemento de cada ser humano. Não há religiões de nenhuma espécie, a religião é o respeito mútuo, à vida e aos demais. Não existe a fornicação como aqui, pois os terrícolas são piores do que bestas. Eles usam o que a gnose ensina, a castidade científica ou transmutação das energias. Por isso prolongam a vida como querem, porque a energia é a nossa própria vida. Por outro lado, em nosso planeta, com pouca idade vê-se a velhice nas pessoas, pela fornicação. Ao lhes dar a mão, sente-se um choque elétrico que nos sacode, como se recebêssemos energia, porque eles são energéticos, não são fornicários. Como aqui, essa energia é dada pela castidade científica. Unem-se sexualmente para criar um filho sem o ato fornicário, mas com o espermatozoide que se escapa é suficiente para dar corpo físico a uma alma que deseja vir a preparar-se. Não há degeneração sexual como há aqui, que já até os senhores padres estão casando homossexuais, porque o homossexualismo neles não existe. São homens verdadeiros e mulheres verdadeiras.
Todas estas atrocidades sexuais não se veem senão no nosso planeta, porque nos outros sabem reproduzir-se sem cair na fornicação. Quando nasce uma criança, é transferida a uma clínica com todos os cuidados do caso, onde recebe alimentação especial até a idade de estudar. Quando já tem idade para começar a preparar-se, vai a um colégio, que é uma oficina de trabalho imensa, onde aprenderá todo o necessário na prática. Os diretores desse colégio, para estudar a vocação que traz essa alma, ensinam-lhe a manejar as maquinarias e deixam-lhe que desenvolva as ideias que traz. Quando a criança tem ideias de fabricar alguma coisa, os professores ou mestres lhe ajudam a complementá-las, até que faz o artefato que quer, e assim sucessivamente fazem com toda a humanidade. De modo, pois, que em Vênus não há ignorantes, todos estão preparados para a ascensão material e espiritual. As naves interplanetárias. Vamos narrar um pouco acerca das naves interplanetárias que os cientistas ignoram ou questionam, fazendo duvidar a humanidade da existência de tais naves. As naves interplanetárias se movem todas com energia solar. São de um material que aqui não existe, que é a prova de balas e a prova de tudo, são inteiriças, não têm soldas, junções ou rebites e conduzem-se por meio de botões. Possuem 2 tubos horizontais de um material que não existe neste planeta, leve, muito parecido com o alumínio, porém mais brilhante e mais resistente. Esses tubos atravessam a nave da frente para trás. Pela frente, que é por onde entra a energia solar, e por detrás sai a energia queimada, que são as caudas de fogo que vão deixando as naves por onde passam. Não são todas redondas, porque há um modelo alongado em forma de charuto, capaz de transportar centenas de pessoas. Então, nem todas têm o mesmo modelo nem o mesmo tamanho. Estes são os veículos de transporte dos demais planetas. As tripulações destas naves comunicam-se umas com as outras telepaticamente, sem necessidade de telefones, nem televisão, nem nada dessas coisas do estilo. Têm todas as suas faculdades despertas. Qualquer terrícola destes que zurram tão forte, como os senhores norte-americanos e demais potências, que creem que são os únicos que sabem, que fazem esses pobres ignorantes, sem conhecer verdadeiramente as maravilhas que existem em outros planetas. As naves interplanetárias dos extraterrestres estão prontas, preparadas já para sair a resgatar todas aquelas pessoas que estejam trabalhando com a fórmula que neste livro se dá. Eles sabem, não há necessidade de chamá-los porque nos conhecem por dentro e por fora. Nas naves será o resgate, quando chegue o momento. São muito poucos, contados com os dedos das mãos, os que vão conseguir, porque ninguém quer trabalhar, senão tudo levam à mente e da mente saem as teorias, que é o próprio ego quem as tira, e aqui necessitamos são fatos, começar de uma vez o trabalho que temos que fazer. Faço esta narração com a finalidade de que todo mundo saiba de uma vez a verdade, que não somos os únicos habitantes do nosso sistema solar e da nossa galáxia, mas sim, somos os mais inferiores, porque aqueles países que se creem as grandes potências, que sabem tudo, com os seus fatos estão demonstrando o contrário. Com as atrocidades que estão cometendo contra eles mesmos e contra os demais, demonstra-se a qualidade de humanidade que somos. Que não venham me contar esses contos que eles inventam, que eu sim conheço. Por isso escrevo este livro, para que a humanidade veja como os senhores norte-americanos e os senhores cientistas a têm envolta em puras mentiras e ameaças. Isto que digo sustento o tempo todo, e se tenho que morrer por manter a verdade, morro. A morte. Capítulo 4. Este capítulo esotericamente intitula-se A Morte, porque quem começa a desintegrar os seus defeitos começa a sair do círculo onde está metida toda a humanidade. Então, quando vão convidá-lo para fazer uma maldade, dizem os demais, não serve para nada, esse é um morto, porque não segue o caminho do resto da humanidade. Todo ser humano leva dentro de si uma chispa divina que se chama alma, Buddhata ou essência, enfim, tem diferentes nomes. Mas na realidade é uma chispa divina que nos impulsiona e nos dá força para empreender um trabalho espiritual como o que lhes estou ensinando. Essa essência ou alma está presa em todas as nossas maldades, defeitos ou eus psicológicos que esotericamente se chama ego, que são os que não a deixam manifestar-se com liberdade porque são os que tomam a voz e o mando da pessoa. Já com o trabalho da desintegração dos defeitos vai crescendo, vai se fortalecendo, vai manifestando-se com mais clareza, com mais força. Vai se convertendo em alma. Vou dar um exemplo. Esta árvore está fixada em suas raízes principais, elas não a alimentam, mas unicamente a sustentam contra os ventos e o seu
próprio peso para não cair, para não ser derrubada. E as suas raízes pequeníssimas são as que se estendem pela superfície da terra e vão absorvendo a seiva para alimentá-la. Assim mesmo é o nosso ego ou da humanidade. As raízes grossas que sustentam a árvore simbolizam os defeitos capitais, como a luxúria, a vingança, a ira, o orgulho e outros mais. E as raízes pequenas representam os detalhes, aquelas manifestações diminutas que pertencem a tal ou qual defeito, que não cremos que são defeitos, porém, que são a alimentação dele. O ego alimenta-se por todos esses detalhes diminutos que temos em grande quantidade. Há que começar a nos auto-observar para ver os milhares e milhares de detalhes negativos que temos, que são os que sustentam o tronco. Assim, toca todo aquele que queira salvar-se do desastre que vem, deve trabalhar para retirar a alimentação a essa árvore, que são as raízes diminutas. Detalhes negativos como os maus pensamentos, o ódio, a inveja que sentimos contra outras pessoas, a ambição, pegar uma moeda perdida e coisas insignificantes, falar mentiras, dizer palavras cheias de orgulho, a cobiça, enfim, todas essas coisas que no fundo são negativas, devemos começar a desintegrá-las seriamente. Há outra chispa divina dentro de nós que se chama Mãe Divina, cuja missão é desintegrar os defeitos com uma lança que ela possui. Por diminuto que seja o detalhe, deve pedir-se à Mãe Divina interna: minha mãe, tira-me este defeito e desintegra-o com a tua lança. Ela assim o fará porque essa é sua missão, ajudar-nos dessa forma para irmos nos liberando. Assim não cresce mais a árvore, mas sim vai se desnutrindo, vai secando. O que ensino aqui é para levar à prática, aos fatos. Aonde vá, esteja trabalhando ou o que estiver fazendo, deve pôr cuidado à mente, ao coração e ao sexo. São os 3 centros por onde se manifesta todo o defeito, e quando um elemento está se manifestando seja por qualquer destes 3 centros, em seguida vem a petição à Mãe Divina para que ela proceda a desintegrá-lo. Com este trabalho que estou indicando da morte do ego, se adquire a castidade científica e aprende-se a amar a humanidade. Quem não trabalhe com a desintegração dos defeitos não pode chegar jamais à castidade nem pode chegar nunca a sentir amor pelos outros, porque não ama a si mesmo. A desintegração dos defeitos e o desdobramento astral são as únicas fórmulas que há para o resgate. O desdobramento astral. Capítulo 5. Querido leitor, como falamos do astral, quero perguntar-lhe se tem sonhado com pessoas que morreram há anos, com lugares e pessoas que você não conhece fisicamente, que as pessoas chamam comum e correntemente sonhos. À noite sonhei tal coisa. Porém, ninguém se detém a pensar, por que estava sonhando com outros locais ou lugares, se o seu corpo físico estava descansando em sua cama. Este é o plano astral ou quinta dimensão, onde não existe o peso nem a distância, a qual pertence o corpo astral, um corpo exatamente igual ao físico energético, que se move a grandes velocidades como pensamento, capacitado para investigar tudo o que queira do universo. Na quinta dimensão nos movemos, investigamos, conhecemos o que são os anjos, a Virgem e todas as hierarquias que se movem. Falam e ensinam uma sabedoria que não está escrita nos livros, está fora da mente humana. Quando queremos saber por nós mesmos aquilo que as pessoas chamam ocultismo, lá se conhece e deixa de ser oculto. O que interessa é não sair inconsciente dormido, senão sair conscientemente do corpo físico e mover-se à plena vontade. Assim, meu estimado leitor, se você põe em prática a saída em astral, vou dar-lhe mantras que os tenho praticado e sei que dão resultados positivos. O mantra é uma palavra mágica que nos permite sair do corpo físico e regressar a ele com plena consciência. Deita-se, relaxa o seu corpo e pronuncia estas palavras mágicas por 3 ou 5 vezes verbalmente e depois siga repetindo-as mentalmente. Quando você sinta que passa um choque elétrico por todo o seu corpo, dos pés à cabeça, como que se perdesse a força e entra uma preguiça que não se quer nem se mover, deve levantar-se com supremo cuidado, sem se sacudir, pôr-se de pé e dar um saltinho, que imediatamente fica flutuando. Não tenha medo, surpresa ou muita alegria quando se veja flutuando em corpo astral. Isto fazem todos os seres humanos e nada lhes tem acontecido. O que ocorre é que saem inconscientemente e não fazem as coisas à vontade. Todos nós temos o nosso espírito divino, a quem chamamos de Pai. Imediatamente quando você se veja flutuando no ar, diga: meu Pai, me leva à igreja gnóstica, ou onde queira dirigir-se ou conhecer, e ele o levará imediatamente, tão rápido como um raio. Lá receberá o ensinamento diretamente das hierarquias.
Assim é que se vai adquirindo a verdadeira sabedoria, que não está escrita em livros, nem a ensinam em universidades, nem em parte alguma. Oxalá o faça todas as noites. Mantram Lahaes. Este mantram se pronuncia prolongando o som de cada sílaba. Lala, a s 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 como um assobio. 39 Hercólobos ou Planeta Vermelho. Outro mantram para sair em corpo astral. Faraon. Vou dar-lhes outra chave para despertar consciência em dimensões superiores. Tudo que vemos aqui, o que nos rodeia, as casas, as pessoas, os carros, tem um duplo que é o astral, e quando uma pessoa quer fazer a diferenciação de onde se encontra, se está fisicamente ou em astral, olha ao seu redor tudo que o rodeia, as pessoas, as casas, o lugar, e se faz esta pergunta: por que estou vendo tal e tal coisa? Parecendo-lhe estranho. Será que estou em corpo astral ou em corpo físico? E dá um saltinho com a intenção de ficar flutuando. Não necessita que vá saltar 1 metro, com centímetros que se eleve do chão já sabe se está fisicamente ou não. Se não flutua é porque está fisicamente e se flutua é porque está em corpo astral. Então, ao ver-se flutuando, deve-se pedir imediatamente ao Pai interno que o leve à igreja gnóstica ou leve ao lugar que você deseja conhecer. Faça-o diariamente quanto mais vezes puder durante o dia, em seu trabalho, ou onde estiver e verá os resultados. Sustento o que escrevo neste livro porque conheço, estou seguro do que digo, porque tenho investigado a fundo com meu corpo astral, que é o que me permite dar-me conta de tudo, minuciosamente. Nota final. Estas fórmulas as dou à humanidade, porque quem quiser verdadeiramente salvar-se do cataclismo que vem, deve começar de uma vez a desintegrar o eu psicológico, ou seja, todos os nossos defeitos que são milhares, capacitar-se, para que no momento do resgate seja levado a um lugar seguro onde nada lhe acontecerá e possa seguir trabalhando sobre si mesmo, até chegar à liberação. Esse será quem conseguirá escapar do desastre. A justiça divina chama a esta humanidade e a colheita perdida, ou seja, não há nada a fazer. A destruição que venha porque já os deuses não podem fazer mais por nós. De modo, pois, que a hierarquia, ninguém a pegará de surpresa. Tudo está planejado. Amável leitor, estou falando muito claro para que entenda a necessidade que há de se lançar a trabalhar seriamente, porque aquele que esteja trabalhando, tiram-no do perigo. Isto não é para que formem teorias nem discussões, mas sim para que experimentem o verdadeiro ensinamento que lhes estou dando neste livro, pois não nos resta mais a que apelar. Não sou um mete-medos, sou um ser humano que estou advertindo o que vem e o que vai acontecer. Isto que lhes digo é muito sério e aquele que tem temor a Deus se põe a trabalhar contra os seus defeitos, que são os que nos isolam do Pai. Sobre a parte esotérica poderia estender-me mais, porém não quero tomar-lhes o tempo, mas sim lutar para que cada um realize este trabalho que ensino porque esse é o caminho a seguir e não quero que ninguém se perca.